Olá, como vão vocês? Tudo bem? Espero que estejam todos bem, seguindo todas as orientações, né? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a técnica operatória para a cirurgia de remoção dos terceiros molares inclusos. Nós sabemos que a remoção dos terceiros molares inclusos, elas seguem o mesmo princípio básico de todas as cirurgias. Mas para a remoção dos dentes impactados, nós temos 5 pontos primordiais, que são a exposição adequada da área, a ostectomia necessária, a divisão do dente, remoção do dente, toalete e sutura. Começaremos pela exposição adequada da área. Para que isso seja realizado, é importante uma boa incisão. E essa boa incisão, nós devemos executá-la com o bisturi sempre apoiado em osso, ou seja, nós faremos uma incisão onde o nosso retalho será mucoperiosteal, ou seja, mucosa e periósteo juntos. E essa incisão nós temos que tomar bastante cuidado, como nós observamos, no livro do Medeiros, que nós não devemos direcioná-la para a lingual na remoção dos terceiros molares inferiores, porque senão nós corremos o risco de lesão do nervo lingual. Esse retalho para a remoção dos terceiros molares são principalmente dois: o retalho em envelope ou o retalho em L ou triangular, dependendo do posicionamento do elemento dentário incluso. Aqui nós observamos um retalho em envelope, ou seja, nós fazemos uma incisão na região do trígono retromolar mais vestibularizada, para que nós não caiamos no vazio na porção lingual e corramos o risco de lesão do nervo lingual. Fazemos depois a incisão intrasulcular, contornando o segundo molar e o primeiro molar, mantendo íntegra a papila entre o segundo premolar e o primeiro molar. E aí, com a execução do descolamento, que é feito com destaca periósteo de Moult número 9, nós temos a exposição do elemento dentário e aqui o nosso retalho chamado retalho em envelope. Já o retalho triangular, nós faremos novamente a incisão na região do trígono retromolar, na distal do segundo molar, contornando o segundo molar e faremos uma incisão relaxante na mesial do segundo molar. Essa incisão ela tem que ser parapapilar, ou seja, mantém-se íntegra a papila entre o primeiro e o segundo molar e faça a incisão lateralmente a ela. Lembrando que a base do retalho precisa ser mais ampla do que o ápice, para que não ocorra necrose desse retalho. Portanto, essa incisão relaxante, ela tem que ser divergente para a sua base. Feito o descolamento, nós observamos aqui a exposição do elemento dentário incluso. Essa incisão é importante quando nós tenhamos uma inclusão mais profunda do terceiro molar. Nos superiores, nós podemos fazer tanto o retalho em envelope como o retalho triangular, mas na grande maioria das vezes nós usamos o retalho triangular para melhorar a exposição do dente superior. Então, nós fazemos uma incisão reta na região do túber da maxila, contornamos o segundo molar, fazendo a incisão intrasulcular e, novamente, uma incisão relaxante para papilar, lateralmente a papila entre o primeiro e o segundo molar. Feito novamente o descolamento com destaca periósteo de Moult número 9, nós temos a exposição do elemento dentário. Tendo feito esse descolamento, nós
temos que observar que o afastamento feito pelo afastador de Minnesota, ele deve se apoiar em osso, ou seja, ele não deve fazer o seu apoio no retalho, para que você não ocorra o risco de fazer uma dilaceração desse retalho. E mantendo uma posição estática sempre que possível, não ficar mudando a posição da sua mão para que não tenha dilaceração desse retalho. Feito esse afastamento, nós passamos para a osteotomia, ou seja, a remoção do tecido ósseo para que você tenha um acesso ao dente que será removido. Essa osteotomia, ela pode ser feita com cinzel ou com brocas. Nos terceiros molares superiores, normalmente nós usamos os cinzéis e nos inferiores usamos as canetas de alta ou baixa rotação com as brocas. Normalmente, a remoção do osso é feita na região da superfície oclusal, vestibular e distal, até a cervical. Evitamos uma remoção muito vigorosa na região mesial para que não ocorra lesão do segundo molar. Evitar também a osteotomia por lingual, correndo-se o risco com isso de lesão do nervo lingual se ela for executada. A odontosecção, é bom que vocês lembrem que nós devemos criar um sulco no dente, que se estende de 2/3 a 3/4 no seu diâmetro vestíbulo lingual, ou seja, a odontosecção não é completada pela broca. Depois que nós fazemos esse sulco, colocamos a alavanca no sulco, fazemos uma leve rotação e aí nós complementamos a odontosecção. Veremos agora separadamente a odontosecção e a remoção do dente de acordo com a sua disposição no arco, ou seja, os dentes de acordo com a sua posição, ou seja, o médio angular, disto angular, horizontal ou vertical, nós temos diferentes odontosecções que são utilizadas e são indicadas. No disto angular, normalmente nós fazemos o quê? Na grande maioria dos casos, uma odontosecção onde eu removo a parte distal da coroa, que é a parte que está impactada na região do ramo da mandíbula, para depois remover a parte mesial desse dente. Na odontosecção para um dente que a sua posição seja médio-angular, nós podemos fazer de duas formas. Podemos fazer uma odontosecção separando o dente em sua porção mesial e distal, fazendo a remoção da distal e depois da mesial, ou podemos remover a porção distal da coroa. Removemos essa parte distal para depois removermos a parte mesial desse dente incluso. Nos dentes que estão em uma posição horizontal, fazemos uma odontosecção separando coroa e raiz, lembrando que essa porção inferior da coroa, ela tem que ficar menor do que a porção superior para que facilite a sua remoção. Feito a remoção da coroa, a raiz ela pode ser removida como um todo ou, nos casos em que nós observamos dilacerações radiculares, muitas vezes precisamos separar essas duas raízes para que depois façamos a sua remoção. Nos dentes com uma posição vertical, nós muitas vezes fazemos a sua remoção somente com a realização da ostectomia e a aplicação da alavanca na mesial desse dente, e quando necessário a odontosecção, fazemos a separação do dente na sua totalidade, em sua porção mesial e distal, como foi executado também para os dentes mesio-angulares. Nos dentes superiores, normalmente nós não fazemos a odontosecção.
fazemos uma ostectomia na vestibular, oclusal e distal, apoio da alavanca na mesial desse dente, lembrando que essa alavanca, o seu apoio é entre dente e osso, e fazemos a remoção desse elemento dentário. Depois que esse dente foi removido, não podemos esquecer da realização da toalete da cavidade, onde devemos remover as espículas ósseas, todo o pó de dentina e osso, se você usou a caneta de alta ou baixa rotação, fazendo uma lavagem abundante com soro e a remoção do folículo pericoronário, somente para depois realizarmos a sutura. Essa sutura, nós sempre buscamos um fechamento primário dos tecidos moles do retalho quando possível. Usamos um fio 4-0 na grande maioria dos casos, podendo ser seda ou vicryl quando nós fazemos opção por um fio reabsorvível ou o mononylon. Para que vocês fixem melhor o que foi dito sobre a técnica operatória para a remoção dos terceiros molares, vou mostrar para vocês alguns casos clínicos. Aqui nós observamos o dente 38 e o dente 48. O dente 38 numa posição mésio-angular, ou seja, o longo eixo está mesializado em relação ao longo eixo do segundo molar. Segundo a classificação de Perry Gregory, nós temos esse dente numa posição 2B. O dente 48 é um dente onde nós observamos que o seu longo eixo está paralelo ao longo eixo do segundo molar, portanto, uma posição vertical, e também, segundo Perry Gregory, classificado como 2B. Para nós realizarmos o procedimento cirúrgico, iniciamos com anestesia, lembrando que a anestesia para a remoção dos terceiros molares inferiores, nós precisamos de anestesiar os nervos alveolar inferior, lingual e bucal. Feito a anestesia, a incisão, como nós falamos anteriormente, tem que ser feita na região do trígono retromolar, certo? Mais direcionada para a vestibular, para que nós não tenhamos lesão do nervo lingual. E depois fazemos a incisão intrasulcular até a região do primeiro molar. Feito o descolamento, observem o posicionamento do afastador de Minnesota. A ostectomia foi removido o osso na vestibular e na distal. Observem que nesse dente não foi necessário fazermos uma odontosecção. A alavanca foi colocada na mesial do terceiro molar, entre o terceiro e o segundo molar, mas lembrando que é entre o terceiro molar e osso. Foi feito um movimento de roda e eixo e o dente foi removido, certo? Só a partir daí fizemos a toalete, a remoção do saco pericoronário, remoção das espículas ósseas com a lima para osso e posteriormente a sutura. Lembrando que o primeiro ponto de sutura é na papila entre o primeiro e o segundo molar, posteriormente na distal do segundo molar e depois fazendo os demais pontos de sutura. Para a remoção do dente 38, foi feita anestesia também do alveolar inferior, bucal e lingual. A incisão, neste caso, optou-se por fazer uma incisão reta na região do trígono retromolar, mais vestibularizada, uma intrasulcular contornando o segundo molar e uma incisão relaxante na mesial do segundo molar. Feito o descolamento, nós observamos aqui o dente incluso. A ostectomia, removendo o osso na vestibular, na distal e na oclusal. Foi realizada a odontosecção, neste caso optou-se por separar o dente em mesial e distal, o dente como um todo, coroa e raiz. A remoção do dente, iniciando pela parte distal desse dente e posteriormente
posteriormente a remoção de sua parte mesial. Feito isso, a toalete da cavidade com a remoção do saco pericoronário, remoção das espículas ósseas com a lima para osso e, posteriormente, a sutura. Neste caso, como nós tivemos uma incisão relaxante, o primeiro ponto de sutura será feito no ângulo entre a incisão relaxante e a incisão reta. Aqui eu quero mostrar para vocês a técnica para remoção do terceiro molar superior incluso. Notem que ele é um dente que está numa inclusão submucosa, o longo eixo um pouco distalizado, levemente distalizado em relação ao segundo molar. Feito a anestesia, que nesse caso nós precisamos da anestesia do nervo alveolar póstero superior e do nervo palatino anterior, a incisão foi realizada uma incisão reta na região do túber da maxila, contornou-se com a incisão intrasucular na região do segundo molar e foi realizada uma incisão relaxante parapapilar na mesial do segundo molar, executando-se o descolamento, a remoção do elemento dentário com a colocação da alavanca na mesial desse terceiro molar incluso, foi removido o terceiro molar para posteriormente realização da sutura. Espero que vocês tenham entendido a técnica para remoção dos terceiros molares, tanto superiores quanto inferiores incluso. Qualquer dúvida que vocês ainda possam ter, tanto eu quanto o professor Wilson estamos dispostos a respondê-los no fórum. Mande qualquer dúvida que vocês tiverem para que nós possamos respondê-los através do fórum. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Até a próxima.